eu acho. Não pra mim. Será que estamos mesmo? Em algum momento estaremos ao vivo, a qualquer momento acontecerá que estaremos ao vivo. Tô ao vivo. Estamos ao vivo, aí, ó. Estamos ao live. Capítulo 10. Eita, peste. Calma aí. Capítulo 10. Eu destruo o... É um ônibus, né? Eu destruí um ônibus. Ok. Foi? Não precisei de muito tempo para fazer as malas. Decidi deixar o chifre do Minotauro no meu chalé. Então, só restaram uma muda extra de roupas e uma escova de dentes para enfiar numa mochila que Grover encontrara para mim. A loja do acampamento me emprestou US$ 100 em dinheiro mortal e 20 dracmas de ouro. Essas moedas eram grandes como um biscoito gigante. Tinham imagens de diversos deuses gregos estampadas de um lado e o edifício Empire State do outro. Incrível. O cara recebe uma moeda divina, tá ligado? Dos primórdios da humanidade. Aí tem um Empire State atrás. É que ele vai atualizando, né, cara? Só porque é antigo, tem que ser velho e desatualizado. Só porque é antigo tem que ser velho? Ele- Sim! E Senão não é desatualizado antigo. Desatualizado mais ou menos. é o quê? Desatualizado mais ou menos. Agora, Ah, primeira parte tem que ser, né? verdade. Ah. Vai lá. Os dracmas dos mortais antigos eram de prata, Kiron nos contou, mas os olimpianos nunca usavam nada menos que ouro puro. Kiron disse que as moedas poderiam vir a calhar para transações não mortais. O que quer que isso significasse? Ele deu a Annabeth e a mim um cantil de néctar e um saco hermético cheio de quadradinhos de ambrósia. Ambrósia, né? É. Para usar somente em emergências, se fôssemos gravemente feridos. Aquilo era o alimento dos deuses, Kiron lembrou. Ia nos curar de qualquer ferimento, mas era letal para mortais. Em excesso, poderia deixar um meio sangue com muita febre. Uma overdose nos faria pegar fogo, literalmente. Que delícia. Annabeth carregava seu boné mágico dos Yankees, que era, ela me contou, um presente da mãe pelo 12º aniversário. Ela levou um livro sobre a famosa arquitetura clássica escrito em grego antigo para ler quando estivesse entediada. E carregava uma comprida faca de bronze escondida na manga da camisa. Eu tinha certeza de que a faca ia nos causar problemas na primeira vez que passássemos com um detector de metais. Grover estava com os pés falsos e as calças para passar por humano. Usava uma touca verde estilo Rastafari porque quando chovia seu cabelo encaracolado se achatava, deixando aparecer a ponta dos chifres. Sua mochila berrante, alaranjada, estava cheia de sucata de metal e maçãs para o lanche. Em seu bolso havia um conjunto de flautas de bambu que o papai Bode esculpira para ele. Muito embora ele só conhecesse duas músicas: o Concerto para Piano número 12 de Mozart e So Yesterday de Hilary Duff. E ambas 880, viu? suas. Ah. É bom que eu não conheço nenhuma das duas, então tudo bem. Eu achei que a Toninha conhecia a segunda por algum motivo. E ambas também. soassem Mas eu muito conheço. mal em pau. Ah, então tá tudo certo. Acenamos em despedida para os outros campistas. Demos uma última olhada para os campos de morango, o oceano e a casa grande. Depois subimos a colina meio sangue até o alto pinheiro que outrora fora Thalia, filha de Zeus. Iron nos esperava em sua cadeira de rodas. Ao lado dele estava o surfista que eu tinha visto quando me recuperava no quarto doente. De acordo com Grover, o cara era chefe de segurança do acampamento. Supostamente tinha olhos espalhados pelo corpo inteiro, mas para jamais ser pego de surpresa. Naquele dia, no entanto, usava o uniforme de chofer, então só pude ver os olhos extras das mãos, do rosto e do pescoço. Este é Argos. Ah, sou eu. Ah, não. Este é Argos. Disse Kiron. Vai levar vocês de carro ou até a cidade e bem, ficar de olho em tudo. Houve passos atrás de nós. Luke veio correndo, colina acima, carregando um par de tênis de basquete. Ei! Ofegou ele. Ainda bem que eu alcancei vocês. Annabeth corou, como rapaz. sempre acontecia quando Luke estava por perto. Ia lá. Eita! Ih, rapaz. Ah!
Ah, é Luke agora, né? É. É, Só queria desejar boa sorte. disse ele para mim. E pensei, quem sabe eu poderia. Quem sabe você poderia usar isso? Ele me entregou os tênis, que pareciam bastante normais. Tinha até cheiro de normais. Luke disse. Maia. Asas brancas de ave brotaram dos calcanhares, deixando-me tão surpreso que os deixei cair. Os Ah, tênis bateram asas no chão até que se dobraram e desapareceram. Ah, até que estas se dobraram e desapareceram. Ok. agora vai ter que fazer duas vozes juntas, agora ele vai entender meu sofrimento. Agora vai chorar. Tá, vamos ver se eu consigo fazer as vozes serem diferentes, né? Ah, tem isso, né? Impressionante! Disse Grover. Luke sorriu. Aí é a mesma voz agora. É, Eu, assim. sim. Sim. Ajudaram muito quando eu estava na minha missão. Presente do papai. É claro, eu não os uso muito hoje em dia. Sua expressão tornou-se triste. Eu não sabia o que dizer. Já era bem legal o fato de Luke ter ido se despedir. Tinha receio que ele tivesse magoado comigo por ter ganho tanta atenção nos últimos dias. Mas ali estava ele, com um presente mágico. Aquilo me fez corar quase tanto quanto a Annabeth. Ô, Ei, louco. cara, obrigado. Ah lá, liga nada. Escute, Percy. Luke pareceu sem graça. Todos esperam muito de você. Então, apenas mate alguns monstros por mim, ok? Trocamos um aperto de mãos. Luke afagou a cabeça de Grover entre os chifres e depois deu um grande abraço em Annabeth, que pareceu que ia desmaiar. Luke, que depois se foi. Depois que Luke se foi, eu disse a ela: Você tá com a respiração acelerada. Não estou, não. Você o deixou capturar a bandeira em seu lugar, não foi? Ah, aí. É o quê? Como? Ai, Ah, tá. ai, É literalmente ai. Ai, sabe? ai. Aham. Ai, Ai, por que que eu ai, por quero. que me... Ai, por que que mesmo que eu quero ir a algum lugar com você, Percy? Ela desceu batendo os pés pro outro lado da colina, onde um utilitário esportivo branco estava no acostamento da estrada. Argus a seguiu, balançando as chaves do carro. Peguei os tênis voadores e tive uma súbita sensação ruim. Olhei para Kiron. É tu, né? É Kiron? É tu? Não, Ah, a não. pergunta é tu. Eu não vou poder usar isso, né? Ele sacudiu a cabeça. A intenção de Luke foi boa, Percy, mas subir para o ar não seria muito inteligente de sua parte. Eu assenti desapontado, mas então tive uma ideia. Ei, Grover, você quer um apetrecho mágico? Seus olhos se iluminaram. Eu? Ué, o Grover não tem pé de bode? Como é que ele vai usar um sapato? Mas ele usa Não sapato. faço ideia. Só que ele Com fica. pé falso, né? Não é tipo um sapato de mentira, não? Não, ele usa um sapato com enchimento, um negócio assim. Ah, nossa, deve ser horrível. Sim. Por isso que ele anda Ok. todo troncho. Rapidamente, amarramos os tênis por cima dos seus falsos pés. É isso mesmo, ele usa um pé falso, Ah, não um pronto, aí. sapato falso. E o primeiro menino bode voador do mundo estava pronto para lançamento. Maia! Bradou. Ele se ergueu do chão muito bem, mas então tombou de lado e sua mochila arrastou-se pela grama. Os tênis alados ficaram corcoveando para o alto e para baixo, como minúsculos cavalos selvagens. Prática. Gritou Kiron para Você ele. só precisa de prática. Ah! Isso é muito bom agora, velho. A voz dele sumindo. Como é que ele fez isso? Ficou muito bom. Eu não sei. É Maílson, pô. Ele tem umas habilidades que ele deixa escondidas. Sim. Muito bravo. Grover saiu voando de lado, colina abaixo, como um cortador de gramas ensandecido, em direção à van. Antes que eu pudesse segui-lo, Kiron segurou meu braço. Eu devia. Peraí, a moto tá passando aqui. Não dá pra ouvir, não. Ah, ainda bem. Ele tá passando um bocado aqui o tempo inteiro.
Eu Não ouvi devia nada, tê-lo, pode ler. eu devia tê-lo treinado melhor, Percy. Não treinou, ele já Teve. começa aí. Se ao menos tivesse tido mais tempo. Hércules, Jazão, todos receberam mais treinamento. Tudo bem, eu só queria. Eu me interrompi, pois estava prestes a somar com a criança mimada. Queria que meu pai tivesse me dado uma coisa mais legal para ajudar na missão. Algo tão bom quanto os tênis voadores de Luke ou o boné invisível de Annabeth, Onde estou com a cabeça? exclamou Kiron. Não posso deixar você ir sem isso. Ele puxou uma caneta do bolso do casaco e me entregou. Era uma esferográfica descartável comum. Esferográfica descartável? Uma caneta É, esferográfica. normal. A Existe Bic. caneta Normal. Caneta descartável? Bic, menino. É, quando acaba a tinta você joga fora, né? É. Ah, E aquelas que você repõe. é porque ela dura tanto tempo que eu nem me toquei que era Verdade. descartável. Tinta preta, tampa removível. Custava provavelmente 30 centavos. Eita, olha como as Puxa, coisas eram baratas, Saudades. né? acho que hoje em dia deve Tava de estar dólar, no né? mínimo 50 centavos, né? No canto mais barato que tiver, Nada, deve ser R$1, 50 dois. centavos. Não, Cara, dois não, também não, né? Um dá real, 10 é um real real e uma pouco. caneta de lascar. É um real, é um Três real e pouco. reais. Três? 3 Não, reais. peraí, 3 É reais uma não, caneta. não. Não, eu acho que Não. 1,50. É 1,50, eu acho. Pronto. Eu chuto isso aí. Chegamos num acordo. Na porta do Enem é 10 reais. É, velho. A barata, Não, né? A barata É, dela. barato. aquela que tá com um Falhando. pouquinho de tinta já. Puxa do céu. Obrigado. Percy, isso foi um presente de seu pai. Guardei durante anos sem saber que era você que estava esperando. Mas a profecia agora está clara para mim. Você é o escolhido. É claro que é. Lembrei-me da excursão ao Metropolitan Museum na FART, Eita, quando que meu. reduzia Art. quando reduzia Pô. quando reduzia a pó a Ah! senhora Dodds. Quando reduzia a pó o herói aqui tem dois, né? Quando reduzia a pó a senhora Dodds. Vamos ver os ortográficos daqui. Queriam me Gramaticais. jogar uma caneta que se transformou em espada. Será que aquilo era... Tirei a tampa e a caneta ficou mais comprida e pesada em minha mão. Em meio segundo, eu estava segurando uma reluzente espada de bronze com a lâmina de fio duplo, cabo envolvido em couro e uma guarda chata revitada com pinos de ouro. Ixi. Era a primeira arma que realmente parecia equilibrada em minha mão. Ah, pera. Sou Pena que é eu. de bronze. A Como espada assim, tem uma pena? história longa e trágica sobre a qual não precisamos falar. Contou-me E por que Kiron. começou a contar a história? Não precisava, era só ter entregado e pronto. Vai te Quem não falar, é sabe fresco. que é assim? Toda vez é assim, pô. O nego não sabe que ele precisa saber que ele não precisa saber da história. É, merece. Seu nome é Anaclusmus. Meu Deus, que nome horrível. Contra a corrente, traduzir. Ah, tá, Surpreso ok. que o grego antigo me tenha vindo tão fácil. Mas só a use para emergências. Disse Kiron. E apenas contra monstros. Nenhum herói deve ferir mortais. Só se for absolutamente necessário, é claro. Mas esta espada não os feriria em nenhum caso. Olhei para a lâmina cruelmente afiada. Como assim não feriria mortais? Como ela não pode ferir? A espada é de bronze celestial, forjada pelos ciclopes, temperada no coração do Monte Etna, resfriada no rio Lete. É mortífera para monstros, mas qualquer criatura do mundo inferior, desde que não matem você primeiro. Mas a lâmina passará através de mortais como uma ilusão. Eles não são bastante importantes para serem mortos pela lâmina. E devo avisá-lo, como um semideus, você pode ser morto tanto por armas celestiais quanto por armas mortais. Você é 2 vezes mais vulnerável. Incrível. Bom saber. Maravilhoso. Que delícia. Oh, meu Deus. As coisas só melhoram. Agora recoloque a tampa na caneta.
Encostei a tampa da caneta na ponta da espada e, instantaneamente, contra-corrente encolheu e se transformou de novo em uma esferográfica. Enfiei no bolso um pouco nervoso, porque na escola tinha a fama de perder canetas. Ah, Ah, não há riscos disse Kiron. de De perder. quê? Ah, foi mal. De perder a caneta. Disse ele. É encantada e sempre vai reaparecer no seu bolso. Experimente. Eu estava desconfiado, mas atirei a caneta o mais longe que pude, colina abaixo e a vi desaparecer na grama. Pode levar alguns instantes. Agora verifique o bolso. Sem dúvida, a caneta estava lá. Isso é muito legal, admiti. Mas e se o mortal me vir puxando a espada? Kiron sorriu. A névoa é algo poderoso, Percy. Névoa? Ai, meu Deus. O homem pra falar, vai ficar faltando. Que Ele é torre. professor. Ai, meu Deus. É verdade. Todas as palavras dele é a explicação de alguma coisa que a gente devia saber se a gente tivesse ido pra escola que ensina É. grego. Um Verdade. diálogo full expositivo. Sim, leia a Ilíada. Está cheio de referências a isso. Sempre que elementos divinos ou monstruosos se misturam com o mundo mortal, eles geram a névoa. E toda a visão dos seres humanos, você verá as coisas exatamente como são, sendo meio sangue, mas os seres humanos interpretarão tudo de modo muito diferente. É realmente incrível até que ponto os seres humanos podem ir para adaptar as situações, a sua concepção de realidade. Meu Deus do céu. Pus contra a corrente de volta no bolso. Pela primeira vez, senti a missão como algo real. Eu estava de fato deixando a colina meio sangue. Estava indo para o oeste sem nenhuma supervisão de adulto, sem plano B, nem mesmo telefone celular. Kira disse que telefones podiam ser rastreados por monstros. Se usasse um, seria pior do que lançar um foguete de sinalização. Eu não tinha nenhuma arma mais poderosa do que essa espada para combater monstros e chegar à Terra dos Mortos. Kiron, falei. Quando você disse que deuses são imortais, quer dizer, havia um tempo antes deles, certo? 4 eras antes deles, na verdade. O Quando eu tempo... nasci. Hã? Quando eu nasci. Ah, velho. Bom, explica muita coisa. O tempo dos titãs foi a 4ª era, às vezes chamada de Era de Ouro, o que sem dúvida é um nome impróprio. Esta época é a época da civilização ocidental e reinado de Zeus. É a 5ª era. então como era antes dos deuses? Não, por quê? Entra no carro. Kiron contraiu os lábios. Se vira. Isso tá muito parágrafo. Porque ela quis ler muito, né? Ela não imaginava o que estava por vir pra ela. Ela sabia que era diálogo, ela só não sabia que era com ela. Coisa. Que ódio. Eu odeio, velho. Eu não vejo a hora desse espirrar e ir embora pro mundo. Aí não vai ter mais Kiron. O povo vivo foi sanguinário em dor. Aí não vai ter mais Kiron falando 24 horas no ouvido dele. E legal que ele não pergunta essas coisas antes. Ele pergunta quando tá prestes a sair. Ele tá na porta, assim. Não, vamos começar a conversar, né, Kiron? Bora, meu patrão. Depois Eu que achei todo que eles mundo iam já embora foi embora também, faz nesse momento. tempo. E tá todo mundo dentro do carro já esperando. E o bonito, não, bora conversar. Meu Deus. Não faço sobre coisas que eu não posso falar. Nem mesmo eu sou bastante velho para lembrar disso, criança. Mas sei que, Podia acabar aí. sim, seria muito bom, né? Deixa eu gravado aqui. Pior que na teoria era pra poder mesmo, né? Já que ele não sabe. Pois é, mas nada continuar falando. Mas sei que era um tempo de trevas e selvageria para os mortais. Cronos, o senhor dos titãs, chamou seu reinado de Era de Ouro porque os homens viviam em inocência e livres de todo conhecimento. Mas isso era mera propaganda. O rei titã não se importava nada com sua espécie a não ser para servir de aperitivo ou como fonte de entretenimento. Foi só no início do reinado do senhor Zeus, quando Prometeu, o bom titã, trouxe o fogo para a humanidade, que sua espécie começou a evoluir. E mesmo então, Prometeu foi estigmatizado como
pensador radical. Zeus o castigou severamente, como você deve se lembrar. É claro, por fim os deuses se interessaram pelos seres humanos e nasceu a civilização ocidental. Meu Deus do céu. Mas. Pra falar. Mas gosta de falar, né? Vai ser engraçado quando ela passar a página, né? Oh, Mas meu Deus. os deuses não podem morrer, certo? Quer dizer, enquanto a civilização ocidental estiver viva, eles estarão vivos. Assim, mesmo se eu fracassar, nada pode acontecer de tão ruim a ponto de estragar tudo, certo? Kirão me deu um sorriso melancólico. Meu Deus, que não Eita, venha texto. Deu uma agora, frase longa. agora essa é a página todinha. Não, é agora mesmo. Não foi tão grande, depois vai passar, Ok, vai no ok, skip. ok. Uhul! Ah, O quê? Eu fui nervosíssima aqui. Ninguém sabe quanto tempo a era dos ocidentais irá durar, Percy. Os deuses são imortais, sim. Mas os titãs também eram imortais. Eram imortais e morreram, né? Incrível, interessante esse conceito. Eles ainda existem trancados em suas várias prisões. Não, tá vivo mesmo, ó, que desgraça. Várias prisões forçados a suportar dores e castigos infinitos, com um poder reduzido, mas ainda muito vivos. Que as parcas não permitam que os deuses sofram tal maldição, ou que retornemos às trevas e aos caos do passado. Tudo o que podemos fazer, criança, é seguir nosso destino. destino. Presumindo que saibamos qual é. Relaxe, Disse-me Kiron. mantenha as ideias no lugar e lembre-se, você pode estar a ponto de evitar a maior guerra da história humana. Relaxe, disse eu. Tô muito relaxado. Ah, Quando cheguei ao pé da colina, olhei pra trás. Subi o pinheiro que outrora era Thalia, filha de Zeus. De novo esse negócio. tinha combinado que Tem o que nome dela era lembrar, Thalia, tem né? que lembrar. Não era Thalia? Ah, é Thalia, né? Tá, ok, Thalia. Kiron estava em plena forma de homem-cavalo, segurando no alto seu arco em saudação. Uma típica despedida do acampamento de verão pelo seu típico centauro. Time skip. Time skip. Nunca mais Kiron vai aparecer de novo. Não, ele vai aparecer, rapaz, na última página pra dizer bom trabalho, Percy. Agora sendo só na Ele fez um última. bom trabalho, né? Aí ele né, que começa a vai fracassar, dissertação. então, trabalho mediano, Percy. Fracassou, mas acontece. Passou raspando. Você quase não matou milhões de pessoas. Ok. Argos nos levou para fora da zona rural em direção ao oeste de Long Island. Era esquisito estar novamente em uma autoestrada, quando a Betty e Grover sentadas do meu lado como se fôssemos caronas normais. Depois de 2 semanas na colina meio sangue, o mundo real parecia uma fantasia. Surpreendi-me olhando para cada McDonald's, cada criança no banco traseiro do carro dos pais, cada cartaz, cada shopping center. Até agora tudo bem. Disse disse a Annabeth, então é eu. Tá. Nossa. Até agora tudo bem, disse a Annabeth. 15 quilômetros e nem um único monstro. Ela me lançou um olhar irritado. Falar desse jeito traz má sorte, cabeça de alga. Ajude-me a lembrar, por que você me odeia tanto? Eu não odeio você. Posso estar enganado. Peraí, como Ué? assim posso estar enganado? Não sei. Ok. Ela dobrou o boné de invisibilidade. Dobrou? Deve ser a parte de tecido, pô. Dá pra dobrar aquilo ali, tá? Falar. Quem É tá tu. falando? Sou eu? É tu. Olha, é só que não deveríamos nos dar bem, ok? Nossos pais são rivais. Por quê? Ela suspirou. Quantas razões você quer? Uma vez minha mãe pegou Poseidon com a namorada dele no templo de Atena. O que é super você fala não. O que é super desrespeitoso. Outra vez Atena e Poseidon competiram para ser o deus patrono da cidade de Atenas. Vai, qual a lógica? Seu pai criou uma estúpida fonte de água salgada como presente. Minha mãe criou a oliveira. Oxe, que chique. As pessoas viram que o presente dela era melhor. Portanto, deram à cidade o nome dela. Lenda. Realmente devem gostar de azeitona.
Ah, deixa pra lá. Agora, se ela tivesse inventado a pizza, isso eu podia entender. Eu disse, deixa pra lá. No assento dianteiro, água sorriu. Ele não disse nada, mas o olho azul na sua nuca piscou pra mim. Ah, velho. Muito boas interações. Tá vendo? Ai, legal. O trânsito ficou lento no Queens. Quando chegamos a Manhattan, já era pôr do sol e começava a chover. Argos nos largou na estação Greyhound, no Upper East Side, Treinando inglês, galera. Uhul. não longe do acampamento de minha mãe e Gabe. Apartamento, tá. Não longe do apartamento de minha mãe e Gabe. Em uma caixa de correio, preso com fita adesiva, havia um folheto encharcado com meu retrato. Você viu este menino? Eu arranquei antes que Annabeth e Grover pudessem vê-lo. Argos Rapaz. descarregou nossas malas, certificou-se que havíamos conseguido as passagens de ônibus e então foi embora. O olho nas costas de sua mão, se abrindo para nos observar enquanto tirava o carro do estacionamento. Pensei como eu estava perto do meu velho apartamento. É um dia normal, minha mãe estaria chegando em casa na doceria mais ou menos naquela hora. Gabe chorosamente estava lá jogando poker sem nem sentir falta dela. Grover pôs sua mochila nos ombros, olhou rua abaixo na direção em que estava olhando. Ah, ok. Quer saber por que ela se casou com ele, Percy? Olhei para ele. Você tá lendo a minha mente ou coisa assim? Só as suas emoções. Ele encolheu os ombros. Acho que me esqueci de contar que os sátiros podem fazer isso. Eu estava Isso é pensando na sua roubado. mãe e no seu padrasto, certo? Né? Beijo, Mari. Eu assenti, me perguntando o que mais Grover deve ter esquecido de contar. Sua mãe se casou com Gabe por você. Virgem Maria. Clássico, né? Sim. Eu me perdi, calma. Eu me matava. Achei. Grover me contou. Você o chama de cheiroso. Mas. Peraí, deixa eu tirar o fone do ouvido. Você o chama de cheiroso, mas não tem ideia. O cara tem essa aura. Eca. Eu posso sentir o cheiro dele aqui. Posso sentir vestígios do cheiro dele em você. E já faz uma semana que você esteve perto dele. Obrigado, falei. Onde fica o chuveiro mais próximo? Você devia ser grato, Percy. Seu padrasto tem um cheiro tão repulsivamente humano que pode mascarar a presença de qualquer Nem semideus. a pau. Assim que inalei o ar dentro do seu camaro, eu soube. Gabe esteve encobrindo seu cheiro por anos. Se você não tivesse morado com ele durante todos os verões, provavelmente teria sido encontrado por monstros muito tempo atrás. Sua mãe ficou com ele para proteger você. Era uma senhora esperta. Devia amar muito você para aturar aquele cara. Se é que isso faz, tem melhor. Não faz. Não fazia. Não, Mas não eu faria passei pra ninguém não se sentir demonstrar. melhor, velho. Eu avarei de novo. Hã? Não, ali. Não, tudo bem. Eu avarei de novo, pensei. Ela Ah. não foi. Eu verei de novo. Faz sentido. Fiquei imaginando se Grover ainda podia ler minhas emoções confusas como estavam. Estava grato por ele e a Annabeth estarem comigo, mas me sentia culpado porque não fora sincero com eles. Não lhes contaram a verdade, a verdadeira razão de ter dito sim para aquela missão maluca. A verdade era que eu não me importava em recuperar o relâmpago de Zeus, em salvar o mundo, ou mesmo em ajudar meu pai a sair da encrenca. Quanto mais pensava nisso, mais me ressentia de Poseidon por nunca ter me visitado, nunca ter ajudado a minha mãe, nunca sequer mandado uma droga de cheque de pensão alimentícia. Ele Poseidon só e todos os me, deuses brasileiros. ele só me reconheceram porque tinha um serviço a ser feito. Eu só me preocupava com a minha mãe. Hades a levara injustamente e Hades iria devolvê-la. Você será traído por aquele que chama de Era a voz de amigos. Antônia, né? Pra ser aí, ó. Ah, é. Vai lá, Antônia. Lá.
Vamos lá. Você será traído por aquele que chama de amigo. Vai, Douglas. Achei. Sussurrou o oráculo em minha mente. No fim, irá fracassar em salvar aquilo que mais importa. Cala a boca, respondi. Maluco, viu? Doidinho. Telezinho. Achei que era o fim do capítulo. Tô Ah, com sono. sonha. A Vou chuva ver o continua caindo. Ficamos impacientes esperando o ônibus e decidimos brincar de footbag com uma das maçãs de Grover. A Annabeth foi incrível. Ela era capaz de arremeter a maçã com o joelho, com o cotovelo, com o ombro, Taca com o que peste? fosse. Eu mesmo não era de todo ruim. O jogo terminou quando arremessei a maçã para Grover e ela chegou perto demais da sua boca. Em uma mega mordida de bode, nossa footbag desapareceu. Miolo, pendúculo e tudo. Meu Deus. Grover enrubesceu. Ele tentou se desculpar, mas a Annabeth e eu estavam muito ocupados dando risada. Finalmente o ônibus chegou. Enquanto estávamos na fila para embarcar, Grover começou a olhar em volta, farejando o ar do jeito como farejava seu lanche favorito na cantina da escola. Enchiladas. O que foi? Pilates? Perguntei. Não sei. Disse ele tenso. Talvez não seja nada. Mas podia perceber que era alguma coisa. Também comecei a olhar para trás por cima do ombro. Fiquei aliviado quando afinal embarcamos e encontramos um lugar na parte de trás do ônibus. Guardamos nossas mochilas. A Annabeth batia nervosamente seu boné dos Yankees na coxa. Quando os últimos passageiros subiram, a Annabeth apertou com força o meu joelho. Ah, sim. Uma senhora acabava de embarcar no ônibus. Usava vestido de veludo amarrotado, luvas de renda e chapéu laranja, tricotado e disforme. Quem cobria seu rosto e carregava uma grande bolsa de lã estampada. Quando ergueu a cabeça Quando ergueu a cabeça, seus olhos pretos faiscaram. Meu coração deu um pulo. Era a senhora Dodds. Mais velha, mais enrugada, mas sem dúvida a mesma cara maligna. Eu me encolhi no assento. Ih, rapaz, vai dar ruim isso aí. Quando é Pensando que dá lá. bom? Ah, é verdade, Quando é isso é que um dá ponto. bom, né? Atrás dela subiram mais duas senhoras. Uma de chapéu verde e outra de chapéu roxo. A não ser por isso, eram parecidíssimas com a senhora Dodds. As mesmas mãos encarquilhadas, as mesmas bolsas de lã, os mesmos vestidos de veludo enrugado, um trio de avós demoníacas. Que delícia. Olha só, as vovós do mal. Meu Deus. Ando falando isso, parece aquela reportagem quando descobre que idosas cometeram um crime. Parece, pior que parece. Ah, velho. Elas se sentaram na fileira da frente, logo atrás do motorista. A- As duas no corredor cruzaram as pernas bem na passagem, formando um X. Aquilo era bastante normal, mas enviava uma mensagem clara: ninguém sai. Ih, rapaz. O ônibus partiu da estação e seguimos pelas ruas escorregadias de Manhattan. Ela não ficou morta muito tempo, disse eu, tentando impedir minha voz de tremer. Achei que você tivesse dito que eles podem ser afastados por toda uma vida, Eu disse, se você tiver sorte. disse Annabeth. Você obviamente não tem. Zoou muito. Tadinho. Né? Todas as três Choramingou Grover. de imortais. Tá tudo bem, disse Annabeth. Obviamente se Não sou eu, empenhando não? em pensar. É. Ah, é? É, ó. Eu não vi o travessão, eu tô com sono já. É, eu O percebi, bichinho. tá bugando já a leitura aí. Tá tudo bem. Disse Annabeth, obviamente se empenhando em pensar. As fúrias, os três piores monstros do mundo inferior, sem problema. Sem problema. Vamos simplesmente saltar pelas janelas. Não abrem. Uma Gemeu saída nos Grover, fundos. sugeriu ela. E lá vamos nós, né? Não havia nenhuma. Ah, que E delícia. mesmo se houvesse, não teria ajudado. Aquela altura estávamos na nona avenida em direção ao túnel Lincoln. Elas não vão nos atacar com testemunhas em volta, disse eu.
ou vão? Os mortais não têm bons olhos. Lembrou-me Annabeth. Seus cérebros só podem processar o que eles veem através da névoa. Eles vão ver 3 velas nos matando, não vão? Difícil Ela dizer, pensou a respeito. mas não podemos contar com a ajuda de mortais. Talvez uma saída de emergência no teto? Chegamos ao túnel Lincoln e o ônibus ficou às escuras a não ser pelas luzes do corredor. Estava assustadoramente silencioso, sem ruído da chuva. A senhora Dodge se levantou com uma voz inexpressiva, como se tivesse ensaiado aquilo. Ela anunciou para o ônibus inteiro. Preciso usar o... tá certo, né? Tá certo, Antônio. Preciso usar o toalete. Eu também. Disse a segunda irmã. Eu também. Disse a terceira irmã. Tá fazendo 3 vozes idênticas. São, São gêmeas, são gêmeas. são todas Ele metade de iguais. voz. Sim. O que é que tem? Todas elas começaram a se aproximar pelo corredor. Vai 3 pessoas no banheiro de um ônibus. É claro. Em Por que tese, né? não? É, ok, Por que né? não? Os banheiros da Smart Fit são assim. Ah, Acho que só ela entendeu. Então, né? Vamos fingir aqui, ó. Uhul. É onde que tava mesmo na história? todas elas começaram a se aproximar pelo corredor. Já sei. Disse Annabeth. Percy, pegue meu chapéu. Quê? É você que elas querem. Fique invisível e siga pelo corredor. Deixe que elas passem por você. Talvez você possa chegar até a frente e escapar. Mas vocês... Há uma pequena possibilidade de que elas não reparem em nós. Disse Annabeth. Você é filho de um dos 3 grandes. Seu cheiro deve encobrir o nosso. Não posso abandonar vocês. Não se preocupe conosco. Disse Grover. Vá. Vá lá. E as mãos tremiam. Eu me senti É porque às vezes eu olho dá uma piscada assim. Muito Aí longa. quando Ele não eu quer abro. abrir, né? Não, ele abre, mas quando eu abro, eu não sei onde é que eu tenho que ler mais. O cara tá. O povo é todo embaçado. É, o cara já tá Pior forço que não aqui. fica embaçado, eu só não sei onde é que ler. Minha mente buga, eu não consigo mais ler. E eu também não sei onde é que eu tenho que ler. Eu não sei onde tá o texto que eu tenho que É a primeira falar. linha. É a primeira linha. Não, agora eu sei. Tô só explicando. Minhas mãos tremiam. Eu me senti um covarde, mas peguei o boné dos Yankees e pus na cabeça. Quando olhei pra baixo, meu corpo não estava mais ali. Deve ser muito bugado isso. Né? Comecei a me esgueirar pelo corredor. Consegui passar 10 fileiras, depois me esquivei para um assento vazio bem quando as fúrias passaram. A senhora Dodds parou, farejando, e olhou diretamente para mim. Meu coração estava disparado. Parecia não ter visto nada. Ela e as irmãs continuaram andando. Eu estava livre. Cheguei até a frente do ônibus, já estávamos quase saindo do túnel Lincoln. Estava a ponto de apertar o botão de parada de emergência quando eu vi lamentos abomináveis vindo da fileira do fundo. As velhas não eram mais velhas. Os rostos ainda eram os mesmos. Acho que seria impossível ficarem mais feios. Mas os corpos haviam murchado e tinham um aspecto de um couro marrom sobre Ei, cormos de bruxas, ei, com asas de morcego e mãos e pés como garras de gárgulas. what the fuck? As bolsas viraram chicotes flamejantes. Que? Ah, você só aceita. Eu também não faço ideia o que é isso. Não sei o que isso deveria parecer. As fúrias cercaram Grover e Annabeth, estalando os chicotes e sibilando. Vai, Antônio. Vai ter que falar sibilando, hein? Sibilando. Você fala assim, não. Sabe, rapaz. Não. Eu sei. Vai Mas no S, tá ligado? vai. Ué, mas não sou a fúria? A voz é sua. Né? Ah. Calma. É a Vê voz da como fosse fúria. uma cobra. Vê como fosse Faz uma cobra. uns... É. É, uns. Calma. Onde? Tô procurando. A live Ele... acabou. A qualquer momento.
A qualquer momento. Tá. 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 Tá, carregou. Ê. Aê! Eu não sei fazer. Ah, tem Onde? que falar na live. Isso. Ué, eu não sou a Fúria. A Fúria é você. Você é Ah, fúria. Passa essa não sei vergonha, fazer vá. não. Tem Onde ninguém vendo. está? Onde? Não quero. Ah, não se bilou. Não se beleza. Ah, Antônio. as outras pessoas no ônibus estavam gritando, escondendo-se em seus bancos. Certo, elas viram alguma coisa, Ele não tá aqui. gritou Annabeth. Saiu. As E fúrias aí, ergueram os elas vão chicotes. acreditar. É o quê? Annabeth sacou. Oi? A Beth fala que ele foi embora e elas. Beleza, então, tchau. É, beleza. Fui então, É. valeu. Valeu, mano. Annabeth sacou a faca de bronze. Grover agarrou uma lata de sua sacola de lanches e se preparou para jogá-la. Nossa, O que eu ajudou. fiz a seguir foi tão impulsivo e perigoso que eu merecia ser o rei do transtorno do déficit de atenção do ano. O motorista do ônibus estava distraído, tentando enxergar o que estava acontecendo pelo espelho retrovisor. Ainda invisível, agarrei o volante e dei um tranco para a esquerda. Meu Todos Deus. gritaram ao serem jogados para a direita. Ah, tá. Entendi. E ouvi o que esperava ser o som das 3 fúrias esmagadas contra as janelas. Motorista, Maíls, você quer ser motorista ou Antônia? Não, você faz voz bem grossa. Assim. Passa aí. Ah, tá bom. A voz de um senhor. Eu imagino um senhor. mas... E o senhor, aí é triste. É um motorista velho. Ei! Gritou o motorista. Ei! Oh! Boa. Porra! Ele lutou para segurar o volante. O ônibus chocou-se com a lateral do túnel, o metal arrastado pela parede lançando fagulhas 1 quilômetro atrás de nós. Taca a peste. Nossa. Não, Poxa. só que escreveu o livro não sabe o que é 1 quilômetro, tá ligado? Ele deve Provavelmente achar que não. 1 quilômetro, deve achar que 100 metros é tipo 10 e 1 quilômetro é tipo 100 metros. O mesmo que você disse na hora do carro, né, também. É verdade. É, É porque Ah, é gringo, não sabe usar não, sistema métrico normal. não. Ele, se ele tivesse botado ali 2 milhas, aí ele saberia. É. Sim. Não, na hora. Saímos de lado do túnel de volta à tempestade, com pessoas e monstros arremessados de um canto a outro do ônibus e carros jogados de lado como se fossem pinos de boliche. De algum modo, o motorista achou uma saída. Arremessamos-nos para fora da autoestrada, passamos meia dúzia de semáforos Mês. e acabamos disparando por uma daquelas entradas rurais de Nova Jersey, nas quais não dá para acreditar que existia tanto nada do outro lado do rio quando se deixa Nova York. New Jersey e deixaram Nova York. Pra que consistência? ele é o Nova Jersey. Foi Nova Jersey. Ele trocou de baixo e de cima. Eu achei que ele tinha sido inteligente. Não, eu troquei de propósito, mano. Ah, tá. Ah, então ele é inteligente mesmo. É, ele tem consistência. O livro que não. O nego não percebeu eu lendo Coca Diet, tá ligado? Eu percebi esse aí eu notei. Havia bosques à nossa esquerda e o rio Hudson à direita, e o motorista parecia se desviar na direção do rio. Outra grande ideia. Aperta o freio de emergência. Meu Deus. Bom, o ônibus gemeu, traçou um círculo completo sobre o asfalto molhado e se chocou contra as árvores. Eita, que coisa As boa. luzes de emergência. O bom do ônibus sair girando e se bater na árvore é que num ônibus ninguém usa cinto, né? Então, ninguém usa. Tá todo mundo A parte boa rodando. é essa, 50 mortes já. As Ali é primeiras. infantil, ó, tá todo mundo vivo. Só botar a Tá. cabeça na janela. Nossa, deve ter doido pouco. Será que as pessoas devem estar vendo? Como é que eles estão interpretando isso, né? Caraca, o ônibus está balançando. Tô O ônibus perdeu o interpretando. controle. Vai. As luzes de emergência se acenderam, a porta se abriu. O motorista foi o primeiro a sair, com os passageiros gritando enquanto fugiam em pânico atrás dele. Subi no assento do motorista e deixou-os passar. As fúrias retomaram o equilíbrio, estalaram os chicotes para Annabeth enquanto ela brandia a faca
e gritava em grego antigo que recuassem. Grover atirava latas. Coitado, o Olhei Grover sendo útil. Se ela pelo menos estiver cheia, cara, ainda até dá pra fingir, né? Agora se ela vai fazer é fogo. Tá. Olhei para a porta aberta. Eu estava livre para partir, mas não podia abandonar meus amigos. Tirei o boné invisível. Ei! As fúrias se viraram, mostrando as presas amareladas para mim, e a saída de repente me pareceu uma excelente ideia. A senhora Dodds avançou de modo arrogante pelo corredor, como costumava fazer em classe, pronta para entregar meu F na prova de matemática. Cada vez que ela estalava o chicote, chamas vermelhas dançavam pelo couro farpado. Suas duas irmãs horrorosas pularam em cima dos assentos de ambos os lados e arrastaram na minha direção como dois lagartos enormes e asquerosos. Vai, Antônia. Não, Disse a não senhora- faz tipo um. Percel Ela não faz um negócio dele. Ela não se vila, né? É, Não é isso, nem Rosner. Não quero rosnar. Foi pelo menos uma voz mais tensa pra ela. Sejam pedindo, eu com sono, pra Sim. fazer É, um pedaço. Exato. Aham, faz. sim. Eu vou ficar devendo. Ô, mulher. É hora. Tá vendo? Quando é que você vai pagar? Isso, a conta tá alta já, viu? Ah, pois. Depois Tá. digo eu. Disse a senhora Dodds com um sotaque que vinha de algum lugar mais distante do que o sul da Geórgia. Ah, porra, eu vou fazer um sotaque do sul. É. Não, um sotaque mais longe que o sul. Taca desgraça. Aí eu teria que estudar sotaques, né, Anne, minha querida? Ô, mulher. Pelo amor de Tá Deus, só faz a devendo, voz de né? vilão. Tem Faz que voz de pagar vilão. alguma coisa. Não, sou muito boa pra ser vilã. É só. Brincadeira. É muito. Aham, tô É vendo. muito. Tá sendo boa aqui, ó. Você ofendeu os deuses. Você deve morrer. Eu gostava mais de você como professora de matemática, falei. Ela Rosna, vai, Rosna. 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 Na Betty Grover se apro... Ah, Ah, vai rosnar. No teu chá. Ah, na... A Betty e Grover se aproximaram com cautela atrás das fúrias, procurando uma passagem. Tirei a esferográfica do bolso e a destampei. Contra a corrente se alongou e virou uma reluzente espada de fio duplo. As fúrias hesitaram. A senhora Dodge já havia sentido a lâmina da contracorrente antes. Obviamente não gostou de vê-la de novo. Ainda-se agora, sibilou. Não, é a fúria. É. Ela tá sibilando. Ora. Sibilou. E não sofrerá o tormento eterno. Boa tentativa, tia ela. Ah, Percy, cuidado. Gritou a Annabeth. Lá vamos nós. faz um É, som. nada além da contragosto, é muito, muito estranho. É o quê? Calma. O O olho piscou, peraí. o narrador além da contragosto é muito esquisito. Sim. Tá. Achei. A senhora Dodds lançou seu chicote em volta da mão com a qual eu segurava a espada, enquanto as fúrias em cada lado pularam em cima de mim. Era como se minha mão estivesse em volta de chumbo derretido, mas consegui não saltar contra a corrente. Atingi a fúria da esquerda com um cabo, bicho, e a mandei cambaleando de volta para a poltrona. Virei e fiz um corte na fúria da direita. Assim que a lâmina entrou em contato com o pescoço dela, ela gritou e explodiu em pó. A espada é muito boa, velho. Que Só pode roubado. tocar. A espada toca os bichos. Viu, pipou, virei pó. Então. Não, mas faz. É. Não, mas encostou Mas a uma vez, história- vai. Tchim, acabou. Pó. Espada boa é Pó. assim. Pó. Eles viram pó, caraca. É, aí o conceito aqui de Restock Materials também é esse. Eita. Vai lá. Ah. Tá. Tá. Achei. Assim que a lâmina entrou em contato com o pescoço dela, ela gritou e explodiu em pó. A Annabeth agarrou a senhora Dodds em um golpe de luta
e a atirou para trás enquanto Grover arrancava o chicote de suas mãos. Ai, Gritou ele. ai, quente, quente. A fúria que eu havia atingido com o cabo da espada veio de novo para cima de mim, garras à mostra, mas desferi um golpe com contracorrente e ela estourou como um saco cheio de bolinhas de isopor. Fácil demais. Né? Só encostar mesmo. Né, boy? A senhora Dodds estava tentando tirar a Annabeth das costas. Ela esperneou, arranhou, sibilou e mordeu, mas a Annabeth se agarrou firme enquanto Grover amarrava suas pernas com o próprio chicote. Depois, os dois a empurraram de volta de costas para o corredor. A senhora Dodds tentou se erguer, mas não havia espaço para ela bater as asas de morcego, portanto continuou caindo. Zeus o destruirá. Prometeu ela. Hades terá sua alma. Bracas Mel... Boa sorte. Bracas Mels Vessimine, gritei. Eu não sabia muito bem de onde vieram o latim. Acho que queria dizer como as minhas calças. Incrível. Melhor Trombão frase. explodiu o ônibus. Os cabelos se eriçaram na minha nuca. Bora! Gritou Annabeth pra mim. Agora! Não era Eita, necessário. vamos para Corremos outra para parte. fora e encontramos os outros passageiros andando de um lado para o outro, atordoados, discutindo com o motorista ou correndo em círculos e gritando: Nós vamos morrer! O motorista de camisa com estampa havaiana e uma câmera bateu uma foto minha antes que eu pudesse expor a tampa da minha espada. Poxa, só ter botado antes de sair do ônibus, velho. Né? Que otário. É tu. É tu, Maílson. Ok. Tá. É que tá com um delay aqui. Foi mal. Nossas malas! Grover se deu conta. Não deixamos nossas. Bom. Bum. Bum. As janelas do ônibus explodiram enquanto os passageiros corriam para se abrigar. Um relâmpago rasgaram uma enorme cratera no teto. Mas um lamento furioso lá dentro me disse que a senhora Dodds ainda não estava morta. Corram! Disse Annabeth. Ela está chamando reforços. Temos que sair daqui. Mas olhamos para dentro dos bosques enquanto a chuva despencava torrencialmente com o ônibus em chamas atrás de nós e nada à frente a não ser trevas. E o fim do acabou. capítulo. Capítulo Ah, 11. finalmente! Meu olho nem fica aberto direito A mais. gente acabou uns 8 minutos, 10 minutos antes que o primeiro. E lemos. Deixa eu ver quantos por cento Muitos agora. porcentos. Olha, tem o Empório no próximo capítulo. Nossa visita ao Empório de Anões de Jardim. Nossa vida é Empório de Anões de Jardim. Quantos por cento, Antônio? 5. 45% do livro está lido. 45. Olha aí, já foi quase Hoje a metade. gente leu 11%. Olha aí, ó. Ah, bicho, pior que é um bocado. É, porque o capítulo anterior foi muito grande. E esse também. Mais ou menos, foi tanto não. Em Não. comparação ao outro foi bem Não, mais. pra mim foi grande. Pra mim foi É imenso. porque tu tá com sono, mas realmente foi bem mais curto. Agora eu vou fechar a live e a gente fica por aqui no capítulo 10. E eu vou me deitar. E eu vou comer manguzá. E eu Me queria. dá. Queria. Tem Eu tô aqui uma com panela mó fome, grande, mó bom. Poxa, vontade de ser teu vizinho. Tem que ir aí. Pena, né? véi. Vou fechar Eu iria a se eu live não com tivesse essa. morrendo de sono. Pra quem viu a live, Você pensava que me levar? É dá o quê? tchau pro povo da live que não existe, galera. Tchau, gente. Tchau, Tchau, gente. gente.